Nesta quarta especial, um convidado especial. Sebastião Salgado, fotógrafo, reconhecido internacionalmente por seu trabalho em diversas regiões do mundo, mas que tem agora atenções voltadas para a sua cidade natal, Aimorés, que assim como várias outras que ficam ao longo ali do Rio Doce, sofrem os danos causados pelo estouro de uma das barragens mantidas pela Samarco em Mariana, Minas Gerais. Sebastião Salgado, bom dia e obrigado pela gentileza de conversar conosco. Principalmente levando em consideração esse trabalho que o senhor já se desenvolve há algum tempo de preservação da região. Como é que o senhor interpreta o que está sendo chamado de tragédia de Mariana ou tragédia do Rio Doce? Pois é, eu acho a tragédia de Mariana, que gerou uma tragédia, a maior possível, a maior tragédia ecológica que já houve no Brasil. É necessário você ver a região para compreender o tamanho da tragédia. Olha, é o extermínio ecológico de um rio nacional, que tem mais ou menos 850 quilômetros de extensão, o maior rio que nasce e morre no centro-sul do Brasil, com uma população de mais de 4 milhões de pessoas que dependem desse rio. O rio morreu, acabou. O rio passou a ser um caudal estéril. E diante disso, como é que se atua e como é que as populações no entorno do rio estão reagindo nesse instante? Olha, é uma surpresa muito grande, é uma coisa que aconteceu há muito poucos dias. A população simplesmente está constatando o desastre. Eles vão para a beira do rio e tentam compreender o que está acontecendo. E a compreensão é imediata, porque você vê milhares de peixes mortos, de tartarugas, de camarõezinhos. Nós, aqui na minha cidade, nós tínhamos a maior produção de pitu, a lagosta de água doce. Hoje ela está sendo exterminada, acabou. Esse é o grande drama que nós estamos vivendo aqui hoje no Rio Doce. O senhor me permite, ouvindo o senhor aqui, o tom da sua voz é de uma extrema tristeza. É essa a sensação que o senhor está passando agora? É uma extrema tristeza, porque esse rio aqui foi a representação da fonte da vida nessa região. Sabe, e nesse rio que eu aprendi a nadar, nesse rio que eu tive primeiro contato realmente com um grande volume de água, nesse rio que eu aprendi a ver toda a minha fotografia, tudo que eu levei como luz para captar minhas imagens no resto do mundo, eu adquiri aqui e hoje eu estou vendo que ele está exterminado, sabe? A população sente a mesma coisa. Ontem aqui na nossa instituição ambiental nós tivemos uma reunião com 9 prefeitos e todas as comunidades representadas, o que pôde ser representado dessas comunidades, onde nós tínhamos em torno de 120 pessoas todo dia aqui na nossa instituição, e a sensação é a mesma, sabe? De que nós estamos vivendo um drama sem limites. Este Rio Doce que o senhor disse virou Rio Morto, pode virar, se transformar em doce novamente? Pode sim. Essa que é a grande esperança. E essa que, olha, nós somos uma organização ambiental dedicada exclusivamente à bacia do Doce. Nossa bacia ela é imensa, ela corresponde mais ou menos ao tamanho de Portugal. São quase 90 mil quilômetros quadrados que compõem a bacia do Doce. Nós temos em torno de 377 mil nascentes que compõem os sistemas de água que formam o Doce. E nossa instituição ambiental já tinha um projeto de recuperação dessas nascentes há mais de 5, 6 anos que nós vemos testando, preparando esse projeto. O projeto está pronto, o piloto pronto. Então, quase que o único projeto estruturado é o projeto de recuperação das nascentes. E a partir desse projeto, nós vamos ter que agregar outros projetos que têm uma continuidade contígua a esse projeto. Primeiro, nós temos que aumentar o volume de água, porque de todas as formas, a bacia já estava morrendo a uma velocidade incrível. O desmatamento, que no Vale do Rio Doce é o maior de toda a região da Mata Atlântica. Nós temos uma cobertura de menos de 0,5% de floresta em todo o vale. Então, nós já tínhamos que refazer as nascentes. Mas hoje nós vamos ter que refazer as matas ciliares para criar uma espécie de filtro na beira dos pequenos cursos de água, nos cursos médicos, em todos eles, para fazer um filtro em direção ao rio. Nós vamos ter que refazer a reserva legal. Nós vamos ter que hoje trabalhar dentro da lei e reconstituir a reserva legal. Mas uma coisa que é imediata e que tem que ser feito vai ser você criar um sistema de tratamentos de águas usadas, sistema de tratamento de esgoto, em todas as cidades do Vale, grandes, pequenas, médias, e em todas as aglomerações urbanas, os distritos, que são mais de 2.000. Então, nós vamos ter que fazer
O grande problema é o seguinte: até então, o rio recebia todo esse rejeito humano, esse rejeito que vinha dos esgotos humanos. O rio tinha uma vida biológica, bem ou mal ele tratava isso. Ele vivia com isso e a gente tinha um certo equilíbrio. Hoje o caudal ficou completamente estéril. Agora você imagina, todas essas redes de esgoto que vão terminar no rio, nós vamos criar um caudal de bactérias, um caudal longo de bactérias. Então, talvez as primeiras coisas a fazer é criar esse serviço de tratamento de esgoto para proteger o caudal do volume de bactérias, senão vai ficar muito difícil para as populações que vivem em torno, problema de saúde, para todas as irrigações, as plantas necessariamente vão estar contaminadas, todo o gado, todos os animais que dependem da água do rio, vai ser impossível para a vida deles. Então nós temos que instalar esse sistema de tratamento e temos que começar imediatamente a recuperação das nascentes, que é possível, mas leva entre 15 e 20 anos, nós não podemos fazer em menos. Agora, para que esse trabalho seja realizado, haverá necessidade de um forte investimento. O senhor tem proposto, dentro desse plano de recuperação, a criação de um fundo específico. E de onde viria o dinheiro para sustentar esse fundo e o desenvolvimento desse plano? Olha, pela lei brasileira, a empresa que provoca um desastre, ela é responsável por ele. E ela é responsável. As empresas são responsáveis. A Vale, que é a sócia do projeto da Samarco, junto com a BHP, a Vale é uma empresa responsável, é o maior empregador do Vale, não é isso? Ela que gera o principal do produto interno do Vale, e ela sempre teve, o nome dela hoje chama-se Vale, mas é Companhia Vale do Rio Doce. A Vale, o presidente da Vale, o senhor Murilo Ferreira, já declarou que ele é participante do fundo e nós precisamos de um mega fundo. Olha, como o projeto é a longo prazo, a longuíssimo prazo de recuperação, nós precisamos garantir que exista um fundo em toda a decorrência da recuperação do Vale. Então nós precisamos de um fundo representativo, um fundo gigante, que a gente possa investir e com o produto do fundo nós vamos recuperando continuamente. Porque senão, se investirmos o fundo imediatamente, primeiro que não existe projetos. Não é? Nós temos que trabalhar a longo prazo na recuperação. E nós precisamos estar garantidos que daqui a 20 anos nós continuemos a ter fundos suficientes para enfrentar o problema. Porque, olha, as matas ciliares nós não vamos fazer em menos de 20, 30 anos também. A recuperação das nascentes vão ser em torno de 20 anos. Então, é um projeto a longo prazo. Para isso, nós necessitamos de um fundo consequente. Então, e a Vale e a BHP, elas têm uma capacidade de constituição desse fundo. Você lembra da catástrofe que houve no Golfo do México em 2005? Houve uma quantidade de petróleo que foi ao mar, mas não era maior do que o volume de um grande estádio de futebol. Levaram aproximadamente 1 ano e meio, 2, para restabelecer um pouco o equilíbrio ecológico da região e hoje ele é completamente estável. O nosso vai ser muito mais longo, o nosso desastre é muito maior. E aí o fundo, na época, ele foi em torno de 80 bilhões de reais. O nosso fundo, ele tem que ser consequente. Eu não sei a quantidade, eu não posso especificar, não é? Nós vamos ter que hoje trabalhar numa comissão técnica. Hoje à tarde nós temos uma reunião com os 2 governadores, com os ministérios públicos federal e estadual dos 2 estados, em Vitória, agora à tarde, no sentido da gente começar a trabalhar, mas trabalhar rapidamente na constituição de um projeto para a gente obter os fundos. E a presidenta Dilma, eu tive uma reunião com ela semana passada, ela encabeça, ela apoia, e nós temos que obter esse fundo, absolutamente temos que obter. Aí nós estamos falando, e o senhor está chamando a atenção para a necessidade dessa recuperação que deve levar 20 anos. No entanto, é evidente que nós temos situações emergenciais, afinal as famílias precisam viver e comer a partir de amanhã, ou seja, imediatamente. Qual a ação mais imediata para ajudar essas famílias que o senhor recomendaria? Todas as famílias, são as populações que dependem do rio. Por exemplo, os índios Krenak, eles são índios aquáticos, eles dependem do rio. Então, vão ter que imediatamente trabalhar de forma a poder protegê-lo. E nós temos
toda uma família de pescadores, tudo ao longo do rio, que dependem do rio. Esses dependem diretamente do rio. Então tem que ter um plano emergencial aplicável imediatamente a eles, mesmo antes de você pensar em constituir o fundo, porque eles têm que sobreviver, não é isso? Tem o problema do fornecimento de água potável, tem essas coisas que são todas emergenciais. Mas essas são relações técnicas que a gente pode resolver por exemplo, eu sei que o Ministério Público de Minas Gerais já negociou com a Samarco a disposição de uma parte de um fundo de R$1 bilhão. Esse tem que ser emergencial. Nós temos que fazer muita atenção com as multas. As multas entram nos cofres públicos, elas vão ser utilizadas para pagar dívidas do Estado, vão ser utilizadas fora da região. Nós temos que tomar muito cuidado com as multas. As multas não servem a nós. O que serve a nós são os fundos que nós temos que constituir, que o governo federal, os governos estaduais, os ministérios públicos têm que entrar com a gente para negociação imediata com as empresas, constituir os fundos com os fundos que nós trabalharemos. Nós não trabalharemos com dinheiro de multa. Então, essa é uma coisa que está muito evidente, sabe? Que a gente trabalhar coerente no sentido realmente de constituir algo que nós vamos recuperar o vale. Nós temos que tomar muito cuidado para os recursos que a gente conseguir não passar entre os dedos e desaparecer, como acontece muito nesse país. Sem dúvida. Apenas para a gente concluir aqui a nossa conversa, eu gostaria de uma avaliação do senhor em relação ao que vale BHP e a Samarco, à frente de todo esse processo, como estão reagindo, agindo diante de tudo isso e, especialmente, além de atuar, não estava na hora de publicamente pedir desculpas ao país pelo que fizeram? Eu acho que sim, vão ter que pedir desculpa, já deveriam ter pedido desculpa, eles têm que entrar na linha de frente, sabe? Mas, olha, eles também estão depassados por tudo, ultrapassados por tudo. Eles têm que levar água para esse vale, eles têm que dar a beber, eles têm que soluções técnicas que encontrar muito rapidamente, porque é um sistema urbano, um sistema de cidades, não é? Eles têm que tomar conta das barragens, outras deles, para que não aconteça uma segunda catástrofe. Então, eu acho sim que eles têm que vir à linha de frente, eles têm que pedir uma desculpa pública nacional, porque essa é uma ofensa nacional. Então, tem que ser feito, tem que sim, e tem que participar nesses fundos. Agora, as coisas aconteceram também há muito pouco tempo, tem um pouco mais de uma semana que as coisas aconteceram, tem 10 dias que aconteceram e vamos, olha, eu mesmo pessoalmente fui atacado, você não pode imaginar a quantidade de vezes, você entende? Por não ter feito uma declaração. Quando, na realidade, nós estávamos trabalhando numa proposta que é uma proposta hoje coerente, não é? E tudo, no momento que a proposta apareceu, aí as pessoas acalmaram. Então, existe um tempo para as coisas. E a gente tem que pensar, a catástrofe está aí, ela foi realizada. Então, nós temos que hoje pensar uma solução consequente e que a gente resolva o problema. Senhor Sebastião Salgado, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco no Jornal da CBN. Um bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Sebastião Salgado, fotógrafo, portanto, conversando conosco aqui no Jornal da CBN, vice-presidente também do Instituto Técnico, que atua já há bastante tempo nesta região também com recuperação ambiental.